Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o uso do Monjaro durante a menopausa. Quais os riscos, os sintomas, efeitos colaterais que a gente tem que prestar mais atenção, se quem faz terapia de reposição hormonal pode usar esse medicamento, o que muda na alimentação, quais os suplementos são importantes, enfim, todas as principais dúvidas da mulherada relacionadas a esse assunto a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Camila Pezino, nutricionista focada em menopausa e mulher, se você tem mais de 40 anos, eu já te convido a se inscrever aqui para você ficar por dentro de todos os conteúdos, porque eu sempre trago muito conteúdo relacionado a climatério, menopausa, alívio de sintomas de forma natural, através de alimentos específicos, de sais, suplementos. Então, se você quer cuidar da sua saúde de forma natural e principalmente aliviar os sintomas que incomodam nessa fase, eu já te convido a se inscrever aqui para você não perder nada. Então, bora lá para o vídeo agora. Monjaro, que é a tirzepatida, ele ficou muito popular com o nome de caneta emagrecedora. E qual o problema desse apelido, né, desse nome que ele ficou popularizado? Porque acaba passando uma ideia de que qualquer um pode usar com finalidade estética, para perder uma barriguinha, para perder uma gordurinha que está incomodando. E não é essa a realidade, ele é uma medicação. E como toda medicação, precisa de indicação médica, precisa de prescrição e de acompanhamento, porque se ele não for usado da maneira correta, com acompanhamento, ele pode sim causar danos para a saúde, porque é uma medicação, ele foi desenvolvido com uma finalidade. Inicialmente, ele foi desenvolvido para tratar uma doença crônica, que foi o diabetes tipo 2, e depois se viu que ele também tinha uma boa aplicação na perda de peso, então acabou sendo usado para obesidade. Mas dentro desses dois contextos principais, que é diabetes tipo 2, tratamento de diabetes tipo 2 e tratamento da obesidade. E claro que isso precisa de passar por uma avaliação médica, o médico vai fazer uma avaliação, vai fazer exames, vai saber se você está enquadrada dentro daqueles pré-requisitos para usar esse medicamento. Por isso que é importantíssimo, se você tem interesse em usar essa medicação, você conversar com o médico, passar por essa avaliação para saber se você realmente pode fazer o uso da medicação e ele vai te acompanhar com relação às doses, efeitos colaterais, vai fazer sempre uma avaliação periódica com você através de exames e de perguntas mesmo para saber como que você está evoluindo na evolução do tratamento. Então, é importantíssimo que você faça esse acompanhamento, tá? Precisa. E também de acompanhamento nutricional, que a gente vai falando aqui ao longo do vídeo. Então, muitas mulheres ficam perguntando, Camila, eu faço terapia de reposição hormonal, eu posso usar o Monjaro? Sim, o fato de você fazer a terapia de reposição hormonal não é impeditivo para você usar o Monjaro se você estiver dentro desses requisitos e se o médico fizer uma avaliação com você e julgar que você está apta para receber esse medicamento. Mas o fato de você fazer a terapia de reposição hormonal não impede que você use o medicamento. Agora, importante aqui um aviso. Se você faz o uso, se você tem interesse em fazer o uso do Monjaro, é importante que você comunique ao médico que você faz a terapia de reposição. Por quê? Principalmente mulheres que fazem a reposição hormonal através de via oral, através de comprimidos, elas podem ter a eficácia dessa reposição reduzida por causa do mecanismo de ação mesmo do Monjaro, porque ele mexe no trato digestivo, mexe na velocidade da sua digestão. Então, muitas vezes, tanto a absorção quanto a eficácia desses medicamentos ficam reduzidos. Então, você pode voltar a sentir alguns sintomas da menopausa por causa dessa alteração no funcionamento da terapia de reposição por causa do Monjaro. Então, sempre comunique ao seu médico todos os medicamentos que você usa para que ele saiba o que fazer. Mas isso é rápido de resolver, é simples de resolver, porque ele vai adequar o seu tratamento de forma particular ali para você, de forma individual, e provavelmente ele vai alterar a forma, a via de administração. Se você faz por via oral, provavelmente ele vai mudar para um gel transdérmico, que você vai passar o seu hormônio na pele e fica mais fácil dele conseguir fazer essa manutenção, mas aí o médico que vai avaliar com você. Tá? É importante isso. É importante também mulheres que estão no climatério, que ainda menstruam. Se você tem interesse em usar um Monjaro, saiba que a eficácia e a absorção dos contraceptivos também ficam reduzidas com o uso do Monjaro.
Então, se você não quer engravidar durante o tratamento do Monjaro, você precisa acrescentar um método de barreira. Você precisa também usar preservativo durante o uso do Monjaro para evitar a gravidez se você não tem interesse de engravidar nesse momento. Então, preste atenção nisso, porque realmente ele interfere na absorção de alguns medicamentos e é preciso que você preste atenção para que você não tenha surpresas. E quais os riscos, quais os efeitos colaterais do uso do Monjaro durante a menopausa que a gente tem que prestar mais atenção? Sem sombra de dúvidas, o efeito colateral que a gente tem que prestar mais atenção é a perda da massa muscular. Porque na menopausa, essa perda de massa muscular já é acentuada pelos processos hormonais metabólicos, que a gente sabe que a queda da progesterona e do estradiol já leva o nosso corpo a uma predisposição de perder massa muscular de forma mais acentuada. Agora, imagina nesse cenário onde o seu corpo já está mais predisposto a perder massa muscular e você ainda insere uma medicação que também tem esse risco, justamente pelo emagrecimento rápido que promove, pela diminuição acentuada do apetite. Então, a sua ingestão de alimentos, principalmente de proteínas, que acabam gerando saciedade também, acaba ficando reduzido. Então, você tem que vigiar muito. Por isso é importante o acompanhamento nutricional. Muitas pessoas acham que o Monjaro vai tirar o nutricionista de campo, mas, pelo contrário, o nutricionista no uso do Monjaro é uma peça fundamental, justamente porque precisa de um acompanhamento ali estrito da alimentação, ajustes de quantidade de proteína, de fibras, de alívio de sintomas, porque leva a enjoo, leva a constipação, então precisa realmente de toda uma estratégia nutricional para minimizar esses efeitos colaterais e permitir que você consiga ter uma ingestão de alimento saudável e se pelo alimento você não conseguir ingerir a quantidade toda, ter um acompanhamento de suplementação, de quantidade adequada e formas de você ingerir também que você vai conseguir tolerar melhor, mesmo com enjoo, mesmo com uma certa náusea. Então, precisa realmente de um acompanhamento nutricional bem ali pertinho de você, para que você não tenha esse efeito colateral da perda de massa muscular muito acentuada, porque inevitavelmente você vai perder massa muscular, tá? Todo emagrecimento acentuado, principalmente com o uso dessa medicação, você vai ter alguma perda da massa muscular. O que a gente pode fazer é minimizar para que você tenha o mínimo possível de perda de massa muscular, porque nesse contexto de sarcopenia, não é só uma questão estética, onde você vai ficar flácida, murchinha, não é isso. Porque a massa muscular, ela interfere diretamente na nossa saúde, inclusive na saúde óssea, que também na menopausa tem já uma predisposição para osteopenia e osteoporose, e quando você perde a massa muscular de forma acentuada, você acaba também contribuindo para ocorrência de osteopenia e osteoporose, porque você tira a pressão que o músculo exerce sobre o osso. E quando você reduz essa pressão, porque o músculo está diminuindo a quantidade ali, então ele tem menos pressão em cima do osso, você acaba aumentando esse estímulo para desmineralização óssea. Então, quando você cuida da sua massa muscular, de tabela você também está cuidando da sua massa óssea. Então, é importante você manter um bom nível de massa óssea, de massa muscular, para que você cuide da sua massa óssea também, além de você cuidar da sua taxa metabólica basal. O que seria isso? A taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que a gente usa para viver. Mesmo que você não faça atividade física, o seu corpo precisa de energia para respirar, para os seus órgãos internos funcionar, seu coração continuar batendo, para você levantar uma garrafa de água que seja, você precisa de energia no seu músculo para fazer essas atividades. Você precisa de energia no seu corpo para que o seu corpo funcione. Até se você estiver deitado na cama, seus órgãos estão funcionando, então precisa realmente de energia. E é essa energia que faz a taxa metabólica basal. E quando o músculo, na verdade, ele é um motorzinho que consome energia. Então, quanto mais músculo você tem, mais energia você consome, mesmo que você fique parado. Quando você reduz a sua massa muscular, você reduz drasticamente o seu consumo de calorias, seu consumo de energia. Por isso que muita gente, quando perde muita massa muscular no emagrecimento, depois sente que recupera aquele peso muito rápido, porque você diminui drasticamente a sua taxa metabólica basal, diminui o seu gasto calórico em repouso, e depois
A pessoa, quando perde o estímulo do medicamento para inibição de apetite, que o seu apetite volta ao normal, a pessoa começa a engordar, às vezes até muito mais do que antes, porque ela não está com um gasto energético como ela estava antes. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que vigiar nas estratégias nutricionais, justamente para que você tenha um emagrecimento saudável, para que não tenha impacto na sua massa óssea, para que não tenha impacto na sua função, que você consiga manter uma força muscular para fazer as suas atividades do dia a dia, para manter a sua taxa metabólica basal, justamente para que quando você interromper o uso do medicamento, você consiga ter uma manutenção daquele peso que você perdeu. E mesmo que você ganhe algum peso, que é normal, que seja um peso inferior ao que você tinha antes de iniciar o tratamento, que você de fato tenha conseguido um emagrecimento saudável. Porque muita gente, quando não faz esse acompanhamento de forma adequada, que perde muita massa muscular, não muda hábitos, não muda alimentação, não insere atividade física ali no dia a dia, quando ela interrompe o uso desse medicamento que para aquela inibição do apetite pelo medicamento, ela acaba reganhando muito mais peso do que antes, porque não foi um emagrecimento conduzido da forma adequada, com qualidade. Então, a gente tem que vigiar bastante, sem sombra de dúvidas. O ponto principal de você fazer esse monitoramento do sintoma e efeito colateral do Monjaro na menopausa é com relação à massa muscular. Mas tem outros aqui que a gente vai falar agora. Mas, sem sombra de dúvidas, o mais importante é a boa manutenção da massa muscular. Outro sintoma que é muito prevalente na menopausa e que a gente precisa prestar atenção quando introduz o Monjaro é a constipação, que já é uma coisa natural. Muitas mulheres na menopausa reclamam que ficam um pouco mais constipadas, e quando você introduz uma medicação que também tem como efeito colateral a constipação, isso tende a piorar um pouquinho. Então, a gente precisa de estratégias nutricionais que aumentem fibra, que melhorem a ingestão de água, porque quando você se sente muito saciada, muito cheia por causa da medicação, você acaba não ingerindo a quantidade de água adequada e nem a quantidade de fibras. Por isso que a gente precisa realmente dessa adequação de estratégias nutricionais de acordo com o sintoma que a pessoa sente. Então, se você tem uma tendência a ficar constipada, quando você introduz o Monjaro, você já tem que prestar atenção, ligar o alerta nesse sentido para que você não fique mais constipado. Outro sintoma que a gente tem que prestar atenção na menopausa é a queda de cabelo e as unhas quebradiças. Porque na menopausa, por toda aquela mudança de cenário metabólico, hormonal, já tem uma tendência maior à queda de cabelo. Algumas mulheres sentem isso de forma mais acentuada, seja por causa só da queda de estrogênio ou por causa de uma prevalência de hormônios masculinos que fica ali no organismo. Mas, independente disso, na menopausa já tem uma predisposição maior para queda de cabelo. Então, a gente, quando insere um medicamento que diminui a sua saciedade, aumenta a sua saciedade, né? Diminui o seu apetite, que vai impedir, muitas vezes, de você comer a quantidade de proteína adequada através da alimentação. Reduz muito a quantidade de micronutrientes que você consome. Então, você tem que inserir alguma suplementação ali e cuidar muito da qualidade nutricional dos alimentos que você está ingerindo, para que você não tenha uma desnutrição de micronutrientes que vai impactar nessa questão do cabelo, da unha. Então, é importantíssimo você ajustar a quantidade de proteína e quantidade de vitaminas e minerais para que não só você tenha boa manutenção da massa muscular, mas para que também você cuide da saúde do seu cabelo, da sua pele, da sua unha, e você consiga realmente atravessar esse emagrecimento de forma saudável. Então, agora a gente já pode partir para as suplementações que são importantes. Qual suplementação que é fundamental durante o uso do Monjaro na menopausa? Sem sombra de dúvidas, a primeira suplementação que você tem que vigiar é a suplementação de proteína. Então, preste atenção na quantidade de proteína que você vai ingerir e, na maior parte dos casos, é necessário suplementação. E se tratando de menopausa, é praticamente unânime o uso de suplementos de proteína durante o tratamento do Monjaro, justamente para que você minimize perda de massa muscular e minimize também sintomas relacionados à queda de cabelo, a unhas quebradiças. Então, é importante você fazer uso de proteína durante o tratamento do Monjaro. Outro suplemento que é importante você incluir, se você puder, é a creatina.
justamente por causa desse estímulo na massa muscular. A creatina como um todo, ela tem vários benefícios para a saúde, inclusive para a saúde cognitiva, mas se tratando do Monjaro, do uso do Monjaro especificamente, ela vai ter essa ação no estímulo da massa muscular, da boa manutenção da massa muscular. Então é importante que você, se puder, inclua também a proteína. Outro suplemento que você pode incluir também são os suplementos de micronutrientes, principalmente complexo B, vitamina D, zinco, ferro, magnésio, todos nutrientes muito importantes que podem ficar extremamente prejudicadas à questão da sua ingestão através do alimento, justamente por causa da baixa ingestão de alimentos que você acaba conseguindo ter com o uso dessa medicação. Então, muitas vezes vai ser necessário sim você suplementar alguns micronutrientes, vai ser importante, por isso é extremamente importante o acompanhamento nutricional, porque através de questionários, através de alguns sintomas que você pode ir apresentando, a gente já consegue mapear algumas deficiências nutricionais que você pode estar desenvolvendo e a gente vai acompanhando, seja através de exames ou seja através desses questionários de sintomas, para saber qual nutriente que você está precisando, qual nutriente que realmente precisa ter um suporte ali através da suplementação, e a gente faz a suplementação de forma individualizada, adequada, para que você não sofra com nenhum efeito colateral, nem de perda de proteína, nem de micronutrientes. E outro suplemento muito interessante que você pode incluir na sua jornada aí no uso do Monjaro é o ômega 3, porque ele é antioxidante, anti-inflamatório, e ele vai promover gorduras de qualidade para ajudar no seu metabolismo hormonal como um todo, porque a gente precisa de gorduras para poder fazer os nossos hormônios funcionarem bem, e o ômega 3 é uma gordura de boa qualidade, então inserir um bom ômega 3 também é super interessante para que você mantenha um perfil lipídico interessante, para que você tenha ingestão de gorduras saudáveis aí na sua rotina e consiga manter as funções que precisam de gordura no seu organismo para que você mantenha de forma adequada. Há um outro suplemento que é importantíssimo você incluir na sua rotina, que eu quase esqueço de falar, principalmente se você tem tendência à constipação, é suplemento de fibra. Porque muitas vezes pela alimentação você não vai conseguir, você está com a sua saciedade lá no alto, a sua tolerância para alimento está reduzida, então muitas vezes você vai precisar realmente de um suplemento de fibra para minimizar essa questão da constipação durante o tratamento do Monjaro. Então, anota aí que suplemento de fibra também é importante. E aí você deve estar perguntando, tá, Camila, você falou da suplementação, falou dos sintomas, falou do risco que eu tenho que prestar mais atenção, mas a alimentação. O que muda na alimentação de quem está na menopausa e usa o Monjaro? A gente precisa prestar atenção nesses nutrientes que eu falei para você, de proteína, ferro, magnésio, zinco, e a gente precisa também olhar quais os sintomas aquela mulher está apresentando. Ela está com muito enjoo? Ela está com muita constipação? O que está acontecendo ali que a gente precisa realmente adequar a alimentação? Porque muitas vezes vai precisar a gente reduzir a quantidade de comida em cada refeição, então às vezes vão ser necessárias porções menores em mais quantidade ao longo do dia. É como se você realmente pegasse um prato e dividisse por 2 ou 3 e você vai comendo fracionado ao longo do dia. E às vezes tem alteração de textura, priorizar alimentos que vão reduzir enjoo. Então tem toda uma alteração ali na quantidade, na qualidade e na textura da comida para que você consiga tolerar bem aquela alimentação, porque a prioridade sempre tem que ser você conseguir ingerir o máximo de alimentos possível. Então você tem que priorizar sempre para que a sua nutrição venha realmente do alimento, e o suplemento ele vai entrar só com uma cereja do bolo ali para fazer um suporte naquilo que você não conseguir através da sua alimentação. Mas, assim, de regra geral, a gente adequa a característica da sua alimentação de acordo com os sintomas que você pode estar apresentando, de acordo com o nível de saciedade que você está tendo com o uso da medicação, porque o ideal da dose da medicação é que seja o mínimo possível para só reduzir realmente o seu apetite, para que não tire totalmente seu apetite. Então é importante que você tenha esse acompanhamento tanto do médico quanto do nutricionista para ir adequando a minimização dos sintomas, para ir adequando os nutrientes, a quantidade de alimentação, de forma que você consiga realmente um emagrecimento saudável, que você vai conseguir manter a longo prazo, mesmo que você tire o medicamento. E o que acontece quando você para de usar o Monjaro, quando você recebe a alta médica e você não precisa mais usar esse medicamento? Aí a gente tem dois cenários.
A pessoa que ela fez o acompanhamento médico e nutricional teve uma perda de massa muscular bem reduzida, ela manteve uma qualidade de micronutrientes, não teve carência de nutricionais, mudou os hábitos dela, incluiu atividade física, ela mudou o paladar, incluiu alimentos saudáveis. Essa pessoa, ela vai ter realmente uma qualidade de vida melhor quando ela terminar de usar o Monjaro, porque ela mudou, ela aproveitou a janela de uso do medicamento para otimizar a saúde dela e depois, a partir dali, ela conseguir manter um estilo de vida mais saudável. Mas aquela pessoa que só usou o medicamento, muitas vezes até sem acompanhamento, nem médico nem nutricional, não quis mudar os hábitos, não quis incluir ali na rotina dela atividade física. Infelizmente, quando ela interrompeu o uso desse medicamento, a tendência é que ela esteja com uma qualidade muscular péssima, porque ela não vai ter cuidado dos requisitos que precisavam para manter a massa muscular, e como eu falei, ela é importante na taxa metabólica basal, ela é importante para a boa manutenção da massa magra, para manter sua força para fazer as atividades do dia a dia, além da parte estética, que vai dar flacidez, vai te deixar murchinha. Então, se você não fez essas mudanças junto com o uso do medicamento, a tendência é que, além de você ficar bem mais flácida, bem mais murchinha com o término do uso do medicamento, você vai ter um reganho de peso muito maior. Então, a tendência é realmente você recuperar até mais peso do que você tinha antes do início do medicamento. E você vai ter uma qualidade de músculos, de micronutrientes ali que está totalmente alterado. O seu corpo realmente acaba sofrendo com o uso da medicação sem um acompanhamento correto. Então, é importante você mudar o seu ambiente, mudar o seu nível de atividade física, mudar a sua alimentação, você mudar realmente o quadro ali no seu entorno para você ter um bom resultado. E se você tem alguma dúvida sobre o uso do Monjaro na menopausa que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você quer saber alguma coisa de suplementação ou relacionada à menopausa, deixa aqui também como sugestão de tema para os próximos vídeos. E eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Se você conhece alguém que usa Monjaro, está na menopausa e às vezes está meio perdida aí, manda esse vídeo para essa pessoa, porque com certeza vai ser de grande valia, tem informações aqui que vão ajudar bastante.